Oi, eu sou a Patrícia Zanella e eu estou aqui no Instantâneo para falar com vocês hoje sobre problemas de construção frasal, parte 1. Um dos maiores problemas que a gente pode enfrentar num texto de qualquer tipo, não precisa ser necessariamente o texto dissertativo, são as construções de frase. Todo conhecimento sobre aquilo que a gente estuda em gramática às vezes parece que fica distante do texto, então fiquem atentos a essa aula de hoje. O primeiro problema grave é o problema de frase fragmentada. O que vem a ser uma frase fragmentada? É uma frase que, como o próprio nome diz, é um fragmento dela, é um pedaço de uma frase que fica solto no texto. Deveria estar ligado com o que vinha antes ou ainda continuando o que vem depois. O segundo problema de construção de frase é o problema de frase siamesa. Ao contrário do fragmento de frase, as siamesas são aquelas duas sentenças que estão juntas, que são gêmeas, mas que deveriam estar separadas, ou por um ponto e vírgula, ou ligadas com um nexo atribuindo-lhe sentido. Para que a gente possa entender melhor esses conceitos, vamos revisar três conceitos básicos lá da gramática. O conceito de frase, oração e período. Mas vai lembrar que uma frase pode ser um enunciado curto, como uma palavra só, como pode ser uma sentença um pouco mais complexa, cheia de orações. Então, se uma pessoa chega e grita fogo, logicamente, num determinado contexto, numa determinada situação, isso vai ser considerado uma frase. Também é uma frase se essa mesma pessoa, ou qualquer outra, enfim, chega gritando: o prédio está pegando fogo! Ok, o prédio está pegando fogo é uma frase. Um outro momento que a gente pode considerar a frase seria até uma sentença. Saiam todos correndo porque o prédio está pegando fogo. Ok, saiam todos correndo porque o prédio está pegando fogo. Isso também é uma frase. Para ser frase, concluindo, basta comunicar, basta ter sentido completo. Os conceitos de oração e de período são conceitos que muitas vezes se complementam. A diferença é que uma oração precisa necessariamente ter um verbo, mas não necessariamente estar completa. Para que eu considere algo como uma oração, basta que tenha um núcleo verbal. O período, em contrapartida, sempre vai ter núcleos verbais, sempre vai ter orações, mas tem de ser necessariamente completo. Resumindo, olha aí, frase, basta ter sentido completo, exclusivamente. Oração, tem de ter um núcleo verbal, exclusivamente. Período, tem de ter núcleo verbal e sentido completo. O período engloba tudo. Um problema de construção frasal, então, bastante comum, é quando nós não entendemos esse conceito de frase ser algo completo. Frase e período, nesse caso, vão fazer uma união muito complexa, que às vezes a gente perde na hora de escrever uma redação. Vejam só esse exemplo. O aluno não escreveu muito bem sua redação. Ponto. Isso é completo? Pensem um pouco. Claro que é, Patrícia, pelo amor de Deus. Ok. Outra frase. Pois estava com muito sono. Isso tem sentido completo? Acho que não. Acho que só tem sentido completo se eu juntar os dois e disser: o aluno não escreveu muito bem sua redação, vírgula, pois estava com muito sono. Agora sim, esse é um conceito simples. O pois estava com muito sono não é uma frase. Por que ele não é uma frase? Porque ele começa com uma conjunção explicativa. Ele precisa estar ligado ao que vinha antes, logo isso é um fragmento de frase. O aluno teria de escrever uma redação, vírgula, estava muito cansado. Veja o que aconteceu agora. O aluno teria de escrever uma redação, é completo. O aluno, retomando o mesmo sujeito, estava muito cansado, também é completo. Essa virgulinha no meio está errada. Por que ela está errada? Porque ela está separando duas sentenças completas. Logo, isso é um problema de frase siamesa. Para corrigir esse problema de frase fragmentada e de frase siamesa, basta que a gente cuide de alguns detalhes. O aluno não escreveu muito bem a sua redação, ponto. Pois estava com muito sono, ponto. Tira esse ponto antes do pois, joga fora, pega uma virgulinha, coloca ali, letra minúscula. O aluno não escreveu muito bem a sua redação, pois estava com muito sono. Uma sentença completa. E nas frases siamesas, como o aluno teria de escrever uma redação, vírgula, estava muito cansado, eu preciso entender que essa vírgula é que vai fora. Então eu faço três possibilidades.
Cuida aí. O aluno teria de escrever uma redação. Eu posso colocar um ponto e retomar um sujeito com um pronome. Ele estava muito cansado. Ou ainda, o aluno teria de escrever uma redação, ponto e vírgula, letra minúscula. Ele estava muito cansado. Ou ainda colocar um nexo, nesse caso, o adversativo. O aluno teria de escrever uma redação, vírgula, mas estava muito cansado. Não se esqueçam que a vírgula só ocorre por causa do mas isso é coisa para outra aula. Pronto? Viu como não foi tão difícil? Mas não se esqueçam que ainda existem algumas outras nuances sobre frases fragmentadas e frases siamesas. Fiquem ligados nas próximas aulas de problemas de construção frasal, parte 2 e parte 3. Até uma próxima, beijo! Pronto? Viu como não foi tão difícil assim?